menina, vem comigo farrear. Nesse forró eu quero me enroscar. Beijo a lourinha da morena, quero agrado. Eu tô muito assanhado, hoje eu quero vadiar. Vem cá, menina, vem. É o Nossa Gente, muitíssimo obrigado. É mais um programa que fazemos com todo carinho para você. Valeu! Muito obrigado pela sua audiência, sintonia no Canal 5 e no Nossa Gente. Essa música que você ouviu na abertura do programa, a voz está aqui do meu lado. É ele que está aqui comigo. Mas, para chegar a essa voz, ao CD gravado e uma carreira, tem uma história longa que nós vamos tentar nessa 1 hora resumir, mas uma história de vida muito densa, muito interessante. O dono dessa voz que você acabou de ouvir e dessa música que é da autoria dele, nasceu em Patos de Minas, mas por muito pouco tempo Minas Gerais foi o pouso da família. Até sob esse aspecto vai ser difícil situá-los por muito tempo em um único lugar. Por isso, para ele chegar até aqui é uma longa história, rasgando boa parte do mapa do Brasil de fora a fora. Até aqui, nos dias de hoje, quando eu o imaginava cansado, pronto para ser nosso, ele está aqui, mas não está muito. Apesar de, nos seus planos, se fixar aqui, com certeza está. Ele já entendeu a nossa posição estratégica no mapa do Brasil e que ele conhece tão bem. E esta explosão de desenvolvimento que ele mesmo afirma que não tem volta, e melhor do que isso, ele está apostando todas as suas fichas nesta vitória. E olhe que de ganhar e perder ele conhece muito bem. Conhece na prática, por viver essas duas situações desde muito menino. O pai era um homem que mexia com negócios de fazenda, gado, plantações, um homem do campo. Assim, Goiás parecia ter mais a ver com o sonho do pai, com melhores oportunidades. Afinal, foram 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres. Rio Preto e Formosa, lá no coração verde da pátria, eram as 2 cidades que eles por ali se instalaram. Vida dura de sol a sol, na lida no campo. Um garoto com poucas oportunidades, uma família numerosa e embrenhada no sertão verde de Goiás, parecia não sinalizar uma vida melhor. Resignado, ele ia levando, se acostumando a uma situação que ele sentia que a vida e viver era o que estavam vivendo e pronto. Mas eis que, daquelas 2 irmãs que eu disse, apenas numa casa de 9 filhos, uma delas vai fazer as coisas, se não melhorar, com certeza mudar. Quando nada mudar de cidade. Mas não, ela de fato mudou muita coisa na vida deles, como nós vamos ver daqui a pouco. O final da década de 60 e o início da década de 70 foi muito frenético. Aquela irmã foi eleita Miss Brasília em 1969 e disputou o Miss Brasil no mesmo ano, aquele vencido pela Vera Fischer. Com isso, ela conseguiu conquistar uma casa. Assim, vêm todos para a cidade. Quando isso acontece, ele vai ver um aparelho de televisão pela primeira vez. Sai do campo para a cidade. O trabalho agora é entregar de casa em casa o Correio Brasiliense. O homem chega na Lua. Ele viu na TV, senão não teria acreditado. A Lua era para todos nós, naquele instante, em preto e branco. Para ele, meio esverdeada. Mas isso eu conto no correr do programa. O Brasil ganha a Copa de 70, as cidades explodem em alegria nas ruas do Brasil, algo inimaginável para o menino da porteira. A irmã, Miss, vem para o Rio de Janeiro, a família acompanha. O pai vai tocar uma fazenda na região dos lagos, cultura de cítrico, atividade leiteira, e lá está o nosso convidado voltando às origens, dessa vez tocando um trator Komatsu D50 e D20, abrindo estradas, fazendo barragem, enfim, esse não enjeitar nada, essa disposição para o trabalho, vem lá de Goiás, da lida, da luta, da sobrevivência. Daí em diante, outras muitas coisas vão acontecer. Parece que trabalhar num banco, o paletó e a gravata eram as conquistas definitivas. Parecia que vencer na cidade bastava.
O assessor administrativo virou caixa, tudo ia bem, mas não foi bem assim. Em compensação, o menino da fazenda faz o que parecia a conquista definitiva. A aposentadoria parecia garantida. O emprego através de concurso, estabilidade financeira e profissional, uma vez que era só subir na carreira. O que mais poderia querer o menino lá da fazenda, vindo de uma vida tão difícil e que, por seus méritos, havia conquistado a realização do seu sonho? Ele, mais que o menino da fazenda, queria ser o Sérgio Reis. A ficção e a realidade nesse instante começavam a se misturar fortemente. A música, que sempre esteve na sua corrente sanguínea mais fortemente, vai estar na sua vida e, pelo visto, para sempre. Porque ele já foi e já fez de tudo nessa vida. Mas a música sertaneja parece ser para sempre. 5 anos naquela grande empresa, e lá foi ele para São Paulo tentar a vida com a música. Hoje ele não tenta mais nada. Hoje ele concilia a música com administrador de empresa, concurso que ele dirige com muita competência e que é esse curso de salvar muita gente. A sua família, os filhos, como ele consegue tempo e disposição? Nas horas vagas, ele junta a banda Lua Nova e Show pelo Brasil. Que hora ele descansa? Ele e um parceiro já foram a maior dupla do Brasil. O que o faz assim tão dedicado? Por que ele acredita sempre? Por que a sua vida é assim tão diferente? Por que ele está em Três Rios? Como foi cover do Sérgio Reis, seu particular amigo, sendo a cara e a voz do Elvis Presley? Isso e muito mais nós vamos saber agora com Almir Galvão. Os adjetivos e o que ele faz nessa vida não vai dar tempo, só mesmo conversando com ele. Então vamos lá com Almir Galvão. Muitíssimo obrigado, Almir, pela sua presença. Valeu, boa noite. Boa noite, Clécio. Prazer recebê-lo aqui, cara. Você de casa. E o prazer é meu, uma grande honra estar aqui no seu programa, estar aqui falando um pouco, contando um pouco da minha história, que você tão bem conseguiu organizar. Obrigado, Almir. Pô, valeu. Tá tudo certo aqui. Tá então. Tudo certinho, cara. Foi esse resumo. É um resuminho que, no caso da sua vida, numa vida tão intensa como a sua, realmente fazer um resuminho aqui foi difícil. Foi realmente... E agora nós vamos tentar, durante o programa, resumir essa história de vida tão densa, né? Tão vivida, Você, particularmente, deve ter um orgulho enorme disso. E a sua família também de vocês, os irmãos, afinal de contas, 9 irmãos e tal, quer dizer, toda essa reviravolta que a vida fez nas vidas de vocês, né? Verdade. Então todos aí, os irmãos, graças a Deus, todos aí, eles bom. São 3 que moram, 2 moram em Brasília e então 7 tem gente lá em Brasília. Tem Brasília, lá tem irmãos, sobrinhos. E 7 para cá? E 7 pro lado de cá. Para aqui, para o estado do Rio, por aqui. São 7 no estado do Rio. Os 7 restantes estão no estado do Rio, que é daquela vinda para cá. Isso, que depois uma irmã mora no Rio de Janeiro, né? Tem os negócios dela lá, e na capital mesmo, e os outros 6 ficam mais no interior. Na cidade de Itaboraí. Itaboraí, que é uma passagem, como nós vamos ver, também importante para você. E eu estou desgarrado aqui na cidade de Rio das Ostras. Em Rio das Ostras, e Três Rios. Exato. E mais, pelo que eu estou sentindo em você, mais Três Rios do que, mais Três Rios que Rio das Ostras e tal, que também é um lugar fantástico, o Rio das Ostras. Mas eu quero pegar bem do início mesmo, como a gente faz com todos os nossos convidados. Pai e mãe já foram, né? Já foram, então, já perderam, né? E eu queria vir dessa fazenda lá em Patos de Minas, esse garoto na fazenda, pequeno ainda, quando vocês se deslocam para Goiás. Isso. Era, como eu disse, assim, uma oportunidade que o pai estava buscando, o seu pai buscando para vocês, para uma vida melhor? O meu pai, Patos de Minas, para quem não conhece, é uma cidade que fica no Triângulo Mineiro. Fica ali próximo a Uberlândia, Uberaba, Monte Duas Carmelo, grandes cidades. Né? Exatamente. Então, Patos de Minas está ali. Eu, com 1 ano e pouco de idade, surgiu uma possibilidade do meu pai gerir uma fazenda lá em Rio Preto. Em Goiás. Que é em Goiás. Aí é a fazenda de um advogado que praticamente foi como um segundo pai para nós, o doutor Aimone, também, que já faleceu. E a sua esposa, dona Maria José. Então, eles nos acolheram lá no Rio Preto. Formosa, então, exatamente. Formosa é próximo a Rio Preto, né? Ah, sim. Então, mas Rio Preto é uma cidade maior? É uma cidade maior. Tá.
Hoje praticamente deve estar mais ou menos na mesma número de população. Então. São duas cidades muito boas do interior goiano. Você lá na fazenda, escola, essas coisas, era lá, funcionava? Ou tinha um deslocamento diário de alguns quilômetros e tal? Como os meus irmãos que eram mais velhos, eu lembro até hoje, nós tínhamos lá uma escola do professor Samuel, era em torno de uns 10 quilômetros da fazenda que a gente andava, e como o Goiás lá ainda era tinha muita mata virgem, então no caminho nós íamos, eu e os meus irmãos e meus primos, os maiores, né? Então lá para ir para a escola do professor Samuel, nós íamos pelo meio da mata e cansamos de ver jaguatirica, veado mateiro, tatu, cobra. Tudo. Então tudo isso tá em Goiás, o cara. Fazia parte do nosso caminho da escola. E nós íamos a pé. Eram 10 quilômetros. Eram 10 quilômetros para lá, para cá. Então. Aí tem um instante na vida de você e vocês estão lá em Goiás e tal, a sua irmã vem e se elege Miss Brasília. Isso vai fazer uma diferença total na nossa vida. Na vida de vocês. Eu já estou pegando daí, porque eu sei que a vida vai mudar muito daí para frente. Essa minha irmã... Ela está no Rio, essa que é Miss, ou está em Brasília? Está no Rio. E depois ela vem para o Rio, né? Exatamente. E os dois irmãos, que são irmãos legítimos dela, que eles são meus irmãos por parte de pai. De pai, né? Nós somos da terceira leva, né? Que o meu pai foi casado 3 vezes. Então, aí eles moravam em Brasília, né? E trabalhavam lá, que eles eram mais velhos que nós. Então, ela foi candidata a Miss Brasília e foi eleita. Venceu o concurso de Miss Brasília e representou o concurso no concurso Miss Brasil. Miss Brasil, ela representou Brasília. E ela tirou em terceiro lugar. Me parece que a Miss Paraná tirou em segundo e a Vera Fischer, que acho que representava o Rio Grande do Sul, tirou em primeiro lugar. Foi a primeira colocada, né? Que alavancou a carreira da Vera Fischer também. Exatamente. E no caso da sua irmã, melhorou muito a vida para vocês, que ela conseguiu uma casa e tal, e vocês se instalaram lá. E aí, como ela já tinha a vida própria dela, já tinha a casa dela e tudo, então ela nos cedeu aquela casa e nós saímos do interior de Goiás para a capital, no final de 69 para início de 70. E a Brasília estava praticamente em construção ainda. Isso, ainda, né? Inaugurada em 60, mas ainda ficou algumas décadas. Muita coisa. E nós morávamos numa cidade satélite chamada Guará. Ah, sim. Hoje tem o Guará 1, o Guará 2, parece que o Guará 3 também, né? Muitas cidades satélites ali em Brasília. Então nós morávamos ali e foi uma experiência muito intensa para nós, porque eu não conhecia televisão. Eu fui conhecer televisão, eu tinha cara, eu disse 6 para 7 anos de idade. Barato, cara. Eu nunca tinha visto televisão, porque a gente não saía da cidade, da roça lá para nada. A gente não via na cidade. O máximo que a gente... O rádio talvez fosse uma companhia. O rádio era o único meio de nós conhecermos as notícias que acontecia ao mundo, né? As músicas. O rádio é um grande parceiro lá na zona rural, então. Exatamente. Imagino que então é fundamental aquela época, principalmente. Exatamente, né? E foi uma época que nós conhecíamos, nós tínhamos contato com os cantores sertanejos através do rádio. Então, do rádio, né? Que era estourado naquela época, Sérgio Reis com Coração de Papel. Se você Zilo pensa Zalo, que o meu coração... Exatamente, Zilo e Zalo, Liu e Léo... Isso para você devia ser... Teodoro Sampaio. Então aquilo pra gente era uma coisa bacana demais, né? Para vocês ali. Então, mas o fato de vir para a cidade no início não melhora muita coisa, até porque você vai começar a distribuir jornais, essas coisas. Nós éramos... Engraxar sapato e tal. Nós éramos... Todo mundo se virando, então. Todo mundo se virando. Nós éramos 6 irmãos, né? Meus irmãos legítimos. Então eram 5 homens e uma mulher. Os meus irmãos mais velhos, todos eles trabalhavam, e o mais velho, o Vantuir, era dono de uma banca de jornal. Então, para todos nós ali que precisávamos de dinheiro para sobrevivência em Brasília, né? Então, todo mundo foi trabalhar. Então, eu e meus irmãos, nós vendíamos jornais nas ruas. A partir de 5 horas da manhã, a gente já estava na rua, que a gente estudava de tarde. Então, de manhã cedo, a gente levantava para vender o jornal. E o jornal, na época, era o Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Então, cada um, nós fazíamos 2 a 3 viagens, porque a gente era pequenininho, né? Então, de porta em porta.